Livro Povos Primitivos e Manifestações Supranormais, de Ernesto Bozano. Capítulo 4. Fenômenos de infestação. É escassa a messe dos fatos colhidos na categoria dos fenômenos de infestação entre os povos primitivos, já que os antropólogos, etnólogos e sociólogos, assim como os exploradores e os missionários aludem a eles bastante frequentemente, mas quase sempre só de passagem, sem se demorarem em citar por extenso um caso do gênero. Todavia, os poucos episódios registrados nas minhas classificações referem-se às modalidades mais frequentes e características com as quais se realiza a casuística em exame, como as infalíveis pedradas, tão frequentes em ambientes civilizados, as batidas, as quedas, os estrondos fantasmagóricos, o eco de passos pesados que passeiam pelos ambientes infestados e as aparições de fantasmas em localidades onde foram realizados delitos, massacres e sacrifícios humanos. Começo citando alguns trechos nos quais se mencionam de passagem, sumária e genericamente, as manifestações infestatórias entre os povos primitivos e selvagens, sem nada referirem por extenso. Lang, a página 128, de seu livro The Making of Religion, citando David Leslie, observa: ele nos fornece algumas provas, em primeira mão sobre a localidade infestada entre os Zulus. Os Ezinkofu, ou fantasmas de pessoas mortas por algum tirano, foram vistos ou ouvidos pelos próprios indígenas que informaram Leslie. Acrescentou ter sido alvo, certa vez, de pedradas na localidade infestada pelos Ezinkofu, da maneira como se verifica nos fenômenos de poltergeist europeus. Necessário distinguir entre os Ezinkofu, que são espíritos perturbadores e errantes, depois infestadores da localidade na qual viveram, e os Ilozi, que são, pelo contrário, espíritos daqueles que morrem normalmente, e que recebem dos Zulus os sacrifícios nos rituais. Também o Dr. J. C. Play já me havia citado anteriormente no seu apreciado estudo sobre o ocultismo na África Ocidental, Proceedings of T.S.P.R., volume 14, página 343, alude nestes termos sobre manifestações de infestação. Conhecem-se pelos indígenas muitos relatos de localidades infestadas por espíritos de defuntos, mas abstenho-me de ocupar-me com eles porque não tive mais ocasião de investigá-los. As aparições de fantasmas nos cemitérios são consideradas pelos indígenas como acontecimentos normais e afirmam com naturalidade que são os espíritos dos defuntos sepultados lá. Essas aparições dão-se comumente à noite, e manifestam-se de várias formas, às vezes assumindo, de maneira tangível ou fantomática, as características pessoais que tinham em vida. Porém, o mais frequente é assumirem formas indefinidas de aparições de sombras ou nuvenzinhas luminosas ou opacas, segundo os casos. As aparições dessa natureza incutem terror aos indígenas, que consideram perigoso virem a opor-se a elas, preconceito este último que determina algumas vezes casos de falsas personificações de fantasmas com objetivos interesseiros. Pensam, além disso, que vindo a altercar com um fantasma, ele lhe fará mal, mas não tem êxito em descobrir os motivos pelos quais se presume que eles causariam o mal. Quis mencionar de passagem os relatos sobre fantasmas que povoam os cemitérios para ilustrar como procedem as ideias dos indígenas quanto ao assunto. Tanto mais que posso afirmar ter tido ocasião de certificar-me pessoalmente da existência nos cemitérios de aparições em forma de nuvenzinhas luminosas, aparições que eu mesmo vi, e que me foram mostradas como sendo aquelas que os indígenas consideram a alma dos mortos. As nuvenzinhas de que fala o Dr. Leslie, presumivelmente identificam-se com os bem conhecidos fogos fatos dos nossos cemitérios, o que, de resto, não contradiz realmente a opinião dos selvagens de que os fogos fatos são almas de defuntos, opinião coincidente com a do vulgo.
Não ignoro que, entre as pessoas consideradas cultas e despreocupadas, esteja difundida a opinião de que fogos fatos são apenas chamas de hidrogênio, ou mistura de outros gases que exalam dos cadáveres recentemente enterrados. Mas isso é fantasia, já que a química não conhece a existência dos gases que assumem a aparência de pequenas chamas, e muito menos chamas permanentes, vagando aqui e ali, opostas ao vento que sopra, como se o vento não existisse para eles, e que, algumas vezes, divertem-se seguindo, por um longo percurso, um transeunte. Lombroso, no seu livro Research sui Phenomeni Hypnotici Spiritici, página 295, menciona de passagem os fogos fatos nos seguintes termos. Nos cemitérios e nos sítios onde se deram mortes repentinas, Stainton Moses constatou um grande número de fantasmas que se apinhavam à passagem do médium. Isso explica, porque a química não pôde explicar, a frequência nos cemitérios dos fogos fatos que, muitas vezes demonstram, nos retornos em dadas horas ao encaminharem-se para um ponto bem determinado e sempre igual, a expressão de uma verdadeira vontade. Como se vê, Lombroso propende decisivamente pela explicação espírita dos fogos fatos. O episódio que segue diz respeito a um caso de pedradas infestatórias. O Dr. Gerstacker é autor do livro sobre suas viagens ao interior da ilha de Java, que está resumido na Light, 1908, página 219, e no qual se lê este parágrafo. A chuva de pedras lançadas por mãos invisíveis é um fenômeno igualmente comum e que os nativos da ilha de Java possuem na sua língua uma palavra especial que o designa. O governador da colônia não tinha filhos, e havia adotado uma menina indígena de 10 anos. Um dia, quando a menina passeava no jardim, começou a chover ao seu redor pedras que pareciam descer do céu. Ela foi depressa refugiar-se na casa, que imediatamente foi cercada pelos soldados da guarda. Mas a chuva de pedras continuou a cair, e desta vez dentro de casa, atravessando evidentemente teto. Choveram tantas que encheram alguns cestos. Como disse, as pedras pareciam cair do céu, eram do tamanho de um limão, e entre elas se achavam algumas frutas de mango, fresquíssimas. Foram logo enviados soldados para perto da árvore do jardim de onde as frutas haviam sido arrancadas e encontraram raminhos cortados, por onde ainda saía seiva dessas plantas. Nada de excepcional na realização do episódio exposto. Limito-me, portanto, a salientar como os vários incidentes nele descritos correspondem exatamente aos outros incidentes do gênero que se realizam nos casos de poltergeist entre os povos civilizados. A menina indígena presumivelmente era médium, o que tornou possível a realização esporádica do fenômeno. O episódio que segue trata ainda de um lance de pedras infestatórias, porém teoricamente mais importante que o precedente. Ocorre-me de já tê-lo citado no livro sobre Fenomeni de Infestazione, mas não posso eximir-me de reproduzi-lo na presente sessão na qual se consideram os fenômenos de poltergeist que se realizam nos povos primitivos. Proponho-me, não obstante, a relatar o caso com novos e importantes comentários e que isso valha para justificar sua reprodução. Extraí o caso do jornal OFT-SFR, volume 12, página 250, e quem conta é Mr. W. G. Grothendieck, membro da sociedade mencionada. Ele, na data de 27 de janeiro de 1906, enviou o seguinte relato. Em setembro de 1903, pude assistir a um fenômeno anormal, que pude observar com a maior acuidade em todos os particulares. Tinha terminado a travessia da jungla de Palembang e Jambi, Sumatra, com uma escolta de 50 indígenas javaneses, com o fim de uma exploração, e voltando ao ponto de partida, encontrei minha habitual residência ocupada,
pelo que precisei transportar meu saco-leito para um outro casebre não ainda pronto, construído com estacas amarradas entre si, coberto com grandes folhas secas e superpostas com cajang. O casebre estava situado bastante longe da outra residência que pertencia à Companhia dos Olhos, a cujo serviço me encontrava. Estendi o saco-leito sobre o pavimento de madeira, coloquei perto o mosquiteiro e logo dormi. Lá pela 1h da manhã, despertei sonolento por causa do rumor de um objeto caído perto do meu travesseiro, do lado de fora do mosquiteiro. 2 minutos depois, eu estava completamente desperto e conservava-me atento para verificar que coisa continuava a chover lá do alto, e percebi pedrinhas negras, de 2 centímetros de comprimento mais ou menos. Levantei-me, acendi a lâmpada colocada aos pés da cama e, pondo-me em guarda, descobri as pedras que vinham do forro do teto e descreviam uma curva parabólica, caindo perto do meu travesseiro. Dirigi-me para outra sala para acordar o rapaz malaio que estava comigo, ordenando-lhe que fosse inspecionar a jungla ao redor do casebre. Enquanto ele fazia isso, eu ajudava na busca, iluminando as folhagens com uma lâmpada elétrica. Nesse entretempo, as pedras não haviam cessado de cair lá dentro. Quando o rapaz voltou, mandei-o olhar a cozinha, e para melhor inspecionar a queda das pedras, pus-me de joelhos ao lado do travesseiro, tentando pegá-las no ar. Mas a empresa tornou-se impossível, pois que parecia que as pedras desviavam no ar e logo escapavam de ser agarradas. Então, trepei sobre a estacada que dividia meu quarto do rapaz e, examinando o teto de onde elas provinham, convenci-me de que saíam pelo estrado das folhas de cajang, e que não estava furado de forma nenhuma. Tornei a tentar a prova de pegá-las na abertura naquele ponto, mas sempre inutilmente. Quando desci, entrou o rapaz para dizer-me que na cozinha não havia ninguém. Eu, porém, estava convencido de que em alguma parte deveria esconder-se um mistificador e, armando-me de um fuzil Mauser, disparei 5 tiros da janela para dentro da jungla. Consegui o objetivo contrário, pois que, lá de dentro do casebre, começaram a chover com mais frequência as pedras. Consegui, porém, despertar completamente o rapaz que, aos primeiros disparos, parecia vagaroso e sonolento. Somente que, quando ele viu cair as pedras, gritou que quem as lançava era o demônio, e foi tomado por um tal susto que fugiu numa carreira, atravessando a jungla no âmago da noite. Apenas ele desapareceu, cessou a queda das pedras, mas o rapaz não voltou mais, e o perdi para sempre. As pedras não apresentavam em si nada de particular, salvo que, ao tocá-las, eram mais quentes do que o normal. Quando o dia despontou, encontrei as pedras sobre o pavimento e descobri, sob a janela, os 5 cartuchos que disparei. Quis tornar a examinar o forro do casebre no ponto pelo qual as pedradas saíam, mas nenhuma descoberta, nem mesmo a sombra de uma fenda no estrado das folhas de cajang. No pequeno espaço de tempo que durou o fenômeno, haviam caído 18 a 22 pedras. Pus algumas no bolso e guardei-as por muito tempo. Mas, na última viagem, se extraviaram. No princípio, julguei poder tratar-se de pedras meteóricas, visto que, ao contato com elas, acontecia estarem bastante quentes, mas, nesse caso, como explicar o caso de que atravessaram o forro do teto sem furá-lo? Em conclusão, o pior que me tocou nessa aventura foi que, com a fuga do rapaz, fui constrangido a preparar o meu almoço e a renunciar ao pão torrado e ao hábito da xícara de café. Em resposta às perguntas dirigidas pelo Conselho Diretor da Society FPR, o Sr. Grothendieck acrescentou novos esclarecimentos, entre os quais anoto os seguintes. Encontrava-me sozinho com o rapaz no casebre que era completamente circundado pela jungla.
Do ponto de vista de fraude, o rapaz está fora da questão, tendo em conta que, quando me dirigi a ele para despertá-lo, ele dormia no pavimento vizinho à porta. Caíram duas pedras, uma depois da outra, e eu as vi e senti caírem, porque a porta estava aberta. As pedras caíam com notável lentidão, de modo que diante da suposição de fraude, surgiria qualquer coisa de misterioso para explicar. Dir-se-ia que se demoravam no ar, descrevendo uma curva parabólica e batendo no chão com força. E também o barulho que produziam era normal, porque era muito forte em relação à lentidão da queda. Eu disse que o rapaz apareceu para mim sonolento até o momento no qual os tiros o despertaram e esse seu estado se adivinhava pelos movimentos feitos com uma lentidão anormal. Havia se levantado, entrado na jungla e havia retornado, comportando-se de maneira extraordinariamente lenta. E a lentidão dos seus atos tinha me produzido a idêntica e estranha impressão já citada pela lentidão com que caíam as pedras. São esses os trechos essenciais dos relatos enviados pelo Sr. Grothendieck. É de notar-se as circunstâncias em que as pedradas cessaram com a fuga do rapaz e que ele apareceu em estado de sonolência, presumivelmente em condições de transe, circunstância que não deixa dúvida sobre as relações de causa e efeito existentes entre a presença do rapaz e a realização dos fenômenos. De qualquer modo, no caso em exame aparecem logo as não poucas modalidades de realização de ordem maravilhosa, combinadas com os índices sugestivos de uma intencionalidade e de uma vontade oculta. Desta última natureza, apareceriam os particulares das pedras que caíam todas num espaço circunscrito e desviavam-se no ar para não se deixarem pegar. Não menos extraordinária particularidade de demorar insinuar as pedras, nas suas saídas através de um espesso estrado não furado de folhas de cajang, e de sua demonstração de calor ao contato. Acontece que, se os fenômenos foram bem observados, e não há razão para se duvidar disso, logo se encontra nesse caso, a modalidade de realização suficientemente misteriosa para perturbar o critério de quem se sentisse propenso a atribuir em todos os fenômenos de poltergeist causas exclusivamente anímicas ou subconscientes. É de se notar que as modalidades supranormais com que se realizaram os fenômenos no caso exposto, não são nada excepcionais, mas acontecem todas em outros casos do gênero, corroborando para o acontecimento. A mais rara resultaria na do brusco desvio dos projéteis para não se deixarem apanhar, todavia, isso se deu por 3 vezes nos casos citados no meu livro sobre Fenomeni di Infestazione. Menos rara, porém sempre pouco comum, se tornaria outra, consistindo na relativa lentidão com que as pedras descreviam no ar a sua parábola, lentidão da qual se teve confirmação no fato de que, se assim não fosse, o relator não teria experimentado apanhá-las no voo. Além disso, isso acontece 5 vezes nos casos que citei no livro mencionado. Em virtude da circunstância dos projéteis que saíam de um ponto no qual não existiam furos para deixá-las passar, ressalto que, malgrado seu aspecto maravilhoso, essa circunstância de fato acontece com relativa frequência nos fenômenos de poltergeist. E no livro citado, reproduzi alguns exemplos, lembrando, a propósito, que a mesma circunstância se encontrava nos fenômenos de aportes, no caso em que a personalidade mediúnica operante tinha constantemente e concordemente explicado que isso se dava por um ato de uma vontade, por força da qual se determinava a desintegração, quase instantânea, dos objetos trazidos, seguido igualmente da sua reintegração instantânea. Salvo uma variação ocasional do fenômeno, que não mudava em nada os processos mencionados, é que na segunda das circunstâncias, a personalidade mediúnica invertia os processos em exame, desintegrando e reintegrando um buraco na porta, na janela, nas paredes, introduzindo desse modo um objeto no ambiente hermeticamente fechado, sem desintegrá-lo.
Repito que todas as personalidades mediúnicas operantes são, e foram sempre, concordes em explicar desse modo a realização do fenômeno, a começar pelos espíritos guias de Moses e de Esperança e para terminar, com os das nossas sessões decenais do Círculo Científico Minerva, de Gênova. Ora, não há quem não veja como essa unanimidade nas explicações fornecidas reveste-se de um alto valor probatório, já que se deveria inferir que, se as personalidades mediúnicas são concordes na explicação fornecida, isso significa que atingem todas uma experiência comum, sem contar que, se produzem fenômenos de aportes, dever-se-ia logicamente admitir que elas devam saber como fazer para destrinchá-los. E isso seja dito tanto para querer-lhes considerar personalidades subconscientes como para considerar personalidades espirituais. Ora, malgrado as considerações expostas e por todos notadas, também entre as fileiras dos mais cultos e eminentes espiritualistas, encontram-se dissidentes nesse assunto. Assim, por exemplo, Sir Oliver Lodge e o engenheiro Stanley de Brat, na sua qualidade de físicos, não querendo aceitar o fenômeno da desintegração e reintegração da matéria, duvidam ainda da existência dos fenômenos de aportes, assim como duvidam dos fenômenos de poltergaster, nos quais inclui essa circunstância de fato. Tudo isso por considerações a priori, de ordem científica que vertem do fato de que o prodígio da desintegração instantânea da matéria requeriria uma soma de energia, a tal ponto formidável, que para qualquer um que seja versado em física aplicada, essa consideração se transforma numa objeção mais ou menos insuperável. Assim se exprimem o engenheiro de Brat e Sir Oliver Lodge, aos quais juntou-se recentemente um outro físico italiano, o meu amigo professor Tito Alipe. Ele, por idênticas razões, conclui nos seguintes termos. De onde é extraída a quantidade de energia, enorme, muito além do que qualquer um pode afirmar, necessária para desmaterializar o corpo, e para onde vai aquele outro tanto, de energia, que deverá reaparecer na materialização? La Ricerca Psíquica, 1939, página 332. Não serei eu certamente que ousarei discutir a energia física com 3 unidades na especialidade dessa parte da ciência, com quem se pode saber e aprender, e assim declaro compreender toda a força de sua objeção que verte da enorme dispersão da energia que se requeriria para obter a dissociação e reintegração quase instantânea de qualquer corpo, mas assim como os fatos são fatos, sucede que é preciso inclinar-se diante deles, resignando-se também a não compreender. Portanto, não querendo, nem podendo discutir em contrário com os eminentes professores mencionados, não me resta senão recorrer à analogia, sob a base dos fatos, que valem para demonstrar, logicamente, até para um profano em física, que, depois de tudo, a personalidade mediúnica poderá ter razão, e não a nossa pequena ciência continuamente em elaboração. Eis um exemplo do gênero que me ocorreu na mente neste momento. Se bate com um martelo num cartucho com dinamite, os elementos que o compõem tornam-se instantaneamente em estado livre, desprendendo toda a tremenda energia nele latente. Mas, ao invés, se aproxima um pequeno fogo no cartucho de dinamite, ele queima e consome-se inocuamente à maneira de uma vela química, nos fogos de artifício, quer dizer que os elementos que o compõem tornam igualmente ao estado livre, sem desprender a tremenda energia nele contidos. O professor Alipe se pergunta: para onde vai a enorme energia que deverá reaparecer na materialização do objeto trazido? Ao que contraponho esta outra interrogação: para onde vai essa tremenda energia latente na dinamite, e que não mais se desprende se recorre a uma chamazinha para fazê-la desintegrar os elementos? Mistério imperscrutável em ambos.
Mas com isso, é racional inferir que o que sucede para a energia latente na dinamite, deve suceder para a energia latente na matéria do objeto trazido, e, em consequência, nada melhor do que contentar-se em concluir, observando que a energia latente na matéria pode manifestar-se e não manifestar-se, conforme os processos operatórios a que se recorra. No nosso caso, os processos em ação seriam psíquicos, antes do que físicos, daí a radical diferença nos efeitos. Esta me parece uma solução cientificamente legítima do quesito em exame, visto como, se é verdade, como indubitavelmente é verdade, que em base no conteúdo da minha monografia sobre fenomenologia Porto, no qual foram escolhidos de preferência fenômenos obtidos a pedido, ou a plena luz, não é mais lícito duvidar da existência dos fatos, assim como, pela mesma razão, não é mais lícito duvidar da veracidade das pedradas infestatórias. Contendo particulares por nós discutidos, se é assim, então os fatos são fatos e é inútil contestá-los, com base em induções a priori, que demonstram unicamente que, muito frequentemente esquece-se que as nossas condições científicas são sempre cheias de lacunas, sempre imperfeitíssimas, o que autoriza-se inferir que uma solução científica da perplexidade em exame, deve existir, enquanto que exemplo prático, supra-relatado, parece altamente eficaz ao sugeri-la. Finalmente, como reforço do quanto foi exposto, quero ressaltar que, tanto pelo fenômeno de aportes quanto por aqueles das pedradas em ambiente fechado, o fenômeno do qual fala o relator, que ao apalpar as pedras caídas, ou os objetos trazidos, tinha-se frequentemente uma sensação de calor, algumas vezes sensíveis, outras vezes intensas e algumas vezes fracas. Ora, em virtude da lei física sobre a transformação das forças, é certa aquela que deveria suceder toda vez que as pedras e os objetos metálicos trazidos tivessem, de repente, um rapidíssimo processo de desintegração e reintegração. Quer dizer que, nesse caso, deveria realizar-se uma reação térmica mais ou menos notável, em conformidade com a diferente constituição molecular das pedras e dos objetos. Parece-me, portanto, que esta última prova, de ordem rigorosamente científica, a favor da tese proposta, considerada em conjunto com a outra precedente, deverá convencer os eminentes dissidentes supramencionados acerca do fato de que a objeção por eles mantida é quase insuperável, parece, ao invés, já agora superada, em base às condições expostas. Retirei o seguinte episódio de uma entrevista que o redator do Daily Express teve com o reverendo Weston, vescovo de Zanzibar, que havia voltado de Londres, na primavera de 1923, para presidir o Congresso Anglo-Católico. Ele, a propósito das manifestações supranormais entre os povos selvagens, referiu esta experiência pessoal. Eu me encontrava numa choupana construída com uma terra amassada e comprimida, porque assim são as construções de todas as casas dos indígenas na minha diocese, e vi grandes pedaços de reboco arrancados violentamente das paredes e lançados para o ar. Como bem se compreende, fiquei no local absolutamente cético sobre o fato, de modo que quis que todas as pessoas saíssem do casebre para depois circundá-lo com um cordão de defesa. Malgrado isso, grandes pedaços de reboco continuaram se soltando violentamente dos muros e a projetarem-se espontaneamente contra o teto. Alguns deles foram também lançados para fora da porta e um pedaço veio atingir-me na cabeça. Então, eu reentrei na cabana e comecei os exorcismos, pronunciando as preces dos rituais, e as manifestações cessaram imediatamente. A casa foi restaurada e nunca mais se renovaram nela os fenômenos de infestação. Parece-me que, depois de haver assistido a semelhantes manifestações, seria irracional e absurdo continuar a sustentar que não existem espíritos no nosso meio.
Aqui, na Inglaterra, é possível sustentá-lo, mas num país como Zanzibar, onde todos acreditam na existência dos espíritos, e no qual se pode dizer que a atmosfera está saturada dessa crença, a coisa é bem diferente. No caso referido, embora interessante, nada é considerado excepcional, visto como as particularidades descritas resultam em tudo análogas às que se realizam entre os povos civilizados, compreendido o incidente dos exorcismos, provados serem eficazes contra a infestação. Eficácia, porém, que devo acolher com a devida reserva, tendo em conta que, na maioria das vezes, os exorcismos não valem de nada. Passo a referir um exemplo no qual as manifestações consistem no ruído de passos pesados que perambulavam no ambiente infestado, combinado com o fenômeno físico das portas que se abriam de par em par, ou moviam-se sem causa aparente. Retirei da interessante obra de G. A. W. Mukton Somi, Experiências of New Guinea Resident Magistrate, obra já por mim citada a propósito de um importante caso de transmissão telepática do pensamento, ocorrido pessoalmente com o autor, durante uma expedição militar africana. Também no episódio que me proponho referir o autor foi o protagonista. Ele escreve: sentado à mesa, intentava formular um longo telegrama que absorvia completamente minha atenção. A mesa estava colocada no meio da sala e à minha direita e à minha esquerda, abriam-se duas portas que davam respectivamente para a varanda da direita e da esquerda. As portas estavam fechadas com trancas de madeira, que não teriam podido abrir-se espontaneamente como acontece algumas vezes com o costumeiro cadeado de mola. O pavimento da sala era constituído de sólidas tábuas pregadas, de madeira teak, e o soalho da varanda consistia numas delgadas tabuinhas de palmeira amarradas com barbantes feitos no país. Enquanto escrevia, fiquei ciente de que as portas se tinham aberto e, sem refletir sobre o acontecimento, levantei-me, fechei-as e continuei a escrever. Alguns minutos depois, percebi passos ribombastes sobre o viaduto de madeira que conduzia à varanda. Depois, senti rangerem os mesmos passos no soalho de uma varanda. Em seguida, abriu-se uma porta e, levantando os olhos, vi abrir-se também a outra porta, enquanto o rumor dos passos misteriosos atravessava a sala, passava para a outra varanda e passava de um para o outro viaduto. Eu estava de tal maneira absorto no importantíssimo telegrama que redigia que não tive tempo de refletir sobre o estranho caso, supondo vagamente que um dos servos indígenas, Poruma ou Jorge, que estavam na cozinha, houvessem atravessado a sala. Logo, levantei-me e automaticamente tornei, pela segunda vez, a fechar as portas. Eis que, pouco depois, os mesmos passos cadenciados começaram a ressoar distintamente no viaduto da esquerda, depois, a ranger sobre o soalho da varanda, em seguida, abriu-se uma porta e o passo que rangia, converteu-se num passo ribombaste de pés calçados com pesadas botas. De repente, escuto, estupefato, o rumor de passos que se faziam ouvir pertinho de minha cadeira, na direção da outra porta que se escancarou espontaneamente. O rumor dos passos voltou novamente a ranger na outra varanda, ribombando no viaduto da direita. Fiquei aturdido, mas depois de uma rápida reflexão, concluí que toda essa coisa devia atribuir à imaginação e que, em realidade, eu não havia fechado a porta, mas somente pensado em tê-la feito. Não obstante, desta vez, estava bem seguro de havê-la fechado. Voltei ao trabalho, eis que repetiu-se, pela terceira vez, o mesmo inexplicável fenômeno. Levantei-me, peguei a lâmpada e perscrutei atentamente os pontos sucessivos do soalho sobre o qual ressoavam os passos, mas não descobri nada. Fui à varanda e gritei para Jorge e Poruma. Qual de vocês se permite divertir-se às minhas custas? Estava seriamente indignado, porém, antes que Poruma corresse, ressoaram novamente os passos na sala.
Poruma, chegando, ficou surpreso ao ouvi-los e observou. Não sabia que o patrão tivesse pessoas consigo. Respondi. Comigo não está ninguém, mas alguém diverte-se em abrir portas e a passear, dando voltas. Vá ver quem é, Poruma observou humildemente. Oh, meu patrão, ninguém ousaria entrar no recinto do governo para fazer brincadeiras ao seu representante, a menos que tenha ficado louco. Eu, também, me sentia profundamente indignado, porque, para mim, a única solução do mistério era a ideia de uma brincadeira de mau gosto, pelo que, disse a Georgie. Vá ao corpo da guarda para mandar vir todos os homens, juntamente com o comandante. Depois, dirija-se aos cárceres e envie-me Manigugu, o carcereiro, e toda a guarda disponível. Por fim, vá ao porto e venha com todos os marinheiros da CIAI, uma barca do governo. Eu quero ir fundo nesta estúpida brincadeira. O comandante e o corpo da guarda vieram e juraram que haviam fechado a cancela às 10 horas, que antes dessa hora não havia entrado ninguém estranho ao governo, que, até o momento em que Georgie viera chamá-lo, ele havia permanecido na varanda, em companhia de amigos. De modo que ninguém teria podido passar sem ser notado. Quando se reuniram o carcereiro e os homens da CIAI, eu lhes disse que um miserável havia permitido apanhar-me nas suas zombarias, fazendo-me objeto de brincadeira desse gênero miserável e que eu pretendia que ele fosse descoberto e punido. Eles começaram a explorar minuciosamente a casa, empresa muito fácil porque tratava-se de 3 salas apenas, mobiliadas com simplicidade espartana. Terminado isso, coloquei 4 homens, munidos com lanternas, debaixo da casa, que era construída sobre uma palafita da altura de 4 pés. Coloquei os outros de frente, dentro e dos lados, de modo que saberia ser impossível a um ratinho entrar na casa sem ser visto. Em seguida, depois de haver explorado por minha conta minha casa, fechei-me no estúdio, junto com Poruma e Georgie. Foi quando recomeçou a mesma história e, malgrado os cordões de guarda, e as precauções adotadas, os passos misteriosos alcançaram o estúdio, do modo igual ao primeiro. De preferência, o eco dos passos no viaduto era como os de um homem calçado com pesadas botas, em seguida, o eco dos mesmos passos rangedores na varanda. Mas assim como desta vez a varanda estava brilhantemente iluminada, tivemos a possibilidade de observar a depressão produzida pelos passos no soalho de tabuinhas e isto no ponto preciso onde se ouvia o rumor, como se o pé de um homem calcasse realmente naquele ponto. Voltei-me para os indígenas perguntando. Muito bem, que coisa pensam de tudo isso? Eles, como criados, responderam que assim como não podia tratar-se de um homem fugido da vigilância de toda a guarda, devia tratar-se do espírito de um defunto ou do diabo em pessoa. Ao que repliquei. Que seja o espírito de um defunto, ou do diabo em pessoa, para mim dá na mesma. Mas se ele quer dar-se ao capricho de brincar às minhas custas, esta noite brincará sozinho porque dormirei a bordo do CIAI. No dia seguinte, fui ao encontro de Armit e lhe perguntei. Saberás informar-me sobre o fenômeno da casa infestada? Porque qualquer coisa semelhante sucedeu-me ontem à tarde na casa a mim cedida por Moreton. Armit observou. Moreton aludiu algumas vezes a acontecimentos dessa natureza, mas sempre o fez de modo muito vago e reticente. Esta noite proponho-me a fazer-lhe companhia e investigaremos juntos esse mistério. De fato, ele veio, mas nada ocorreu durante toda a noite e o fenômeno não mais se renovou. Um ano depois a casa foi demolida. Quando Moreton voltou, eu o pus ao corrente de tudo